Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o que nós estamos trazendo hoje para vocês é a palestra do Fausto Augusto Júnior, sociólogo, diretor técnico do DIESE, proferido no Congresso da Pública Central do Servidor. O tema: Conjuntura Política e Eleições 2022, seus reflexos sobre o Estado brasileiro. É assim que nós vamos conversar hoje com você, cidadão, com você, servidor público. Vamos lá? Eu sou representante da FESPESP, do Judiciário, na São Paulo Previdência. Por enquanto, eu estou como suplente do Conselho Administrativo. E o que a gente vê na dificuldade de acabar com esse confisco, porque do meu salário de aposentada vão 16% todo mês, aí junta com o imposto de renda, dá 49,5%, às vezes dá até 51%, porque o banco tem prioridade, né? Mas o que a gente vê, a dificuldade é cada vez mais, como você disse, a gente não tem contribuinte para São Paulo Previdência, porque as pessoas são contratadas sem concurso e contribuem para o INSS. Então, enquanto a gente tem um aumento do desconto do aposentado e pensionista, você tem a diminuição da contribuição dentro da São Paulo Previdência. A minha pergunta é no tocante ao porquê nós tivemos as eleições para prefeito, onde nós tivemos um número grande de candidatos a prefeitos, né? E você acha que esses candidatos não saberiam dessa taxa de investimento, essa taxa de endividamento dos municípios, né? Então eu queria saber o porquê dessa procura tão grande, se a taxa de endividamento é grande também, tá bom? Coisa direta. Obrigado. Gestor de fundo de aposentadoria, pensão e aposentadoria, fica muito feliz quando a taxa de juros sobe e ele não precisa fazer nada além para ser declarado eficiente, ele não precisa fazer nada além de comprar títulos públicos. Então, nós precisamos abrir esse debate, quer dizer, os recursos existentes no fundo só se justificam diante da sociedade se nós alocarmos isso em atividades produtivas. E nós não conseguimos criar essa cultura no Brasil. Isso é um problema dos trabalhadores até para sustentar as previdências próprias, né? A segunda questão, eu li outro dia um trabalho muito bem realizado pela Denise Gentil, uma economista lá do Rio de Janeiro, certamente você a conhece, e ela me surpreendeu fazendo uma pesquisa profunda no Banco Central para demonstrar que o empréstimo consignado representa somente 7% do endividamento dos servidores. Ele, inclusive, é um crédito mais barato, né, do que os outros créditos a que os servidores estão subordinados. E a denúncia profunda dela é que o Estado brasileiro negou as recomposições salariais e empurrou os servidores públicos para um grau de endividamento que nós não conseguimos associar. Então, com isso, eu estou encerrando com isso, eu sou daqueles que chamam a atenção que a gente tem que ter mais números, assim como você está trabalhando, para que a gente possa responder uma série de questões e, inclusive, orientar nossa intervenção política de forma mais precisa. Fausto, há pouco tempo agora eu vi pela internet sobre a formulação do programa do Lula para a área de gestão dos servidores públicos. E para esse grupo que trabalhou junto com o Aloysio Mercadante, é o grupo do Instituto República, Francisco Gaetani e outros neoliberais que a gente conhece desde a FHC. E eu queria saber se você tem já alguma informação sobre a pauta deste programa para os servidores federais,
que está no programa que nós pensamos que será o nosso futuro presidente, né? O presidente Lula. Então, é nesse sentido, impactos e possibilidades para nós, servidores federais. Como não tem concurso público, né? Quem está ingressando é contratado, e esse contratado, não sendo estatutário, ele não contribui com o IASP. Então a gente vai ter, ao longo do tempo, como a gente já está tendo, a perda da qualidade no atendimento à saúde ao funcionário público em São Paulo é assim visível. A cada ano que passa, isso fica cada vez mais visível. E a minha intervenção é para ilustrar o que você comentou. Se a gente não disputar o orçamento para o IANSP, para a educação, para a saúde, a gente vai continuar nessa linha. E daqui a 20 anos, como você colocou, além da questão da estabilidade, que era um atrativo, o funcionário público em São Paulo tinha a questão do IANSP como atrativo. Hoje o IANSP é um peso no salário dele, onde ele pergunta se vale a pena ficar mantendo a alíquota de 3% quando ele não tem o serviço. Então, acho que essa questão, como você colocou na reunião da frente há um tempo atrás, da disputa do orçamento, juntando com todos esses dados, são fundamentais para a gente ter a mobilização do funcionalismo público. As reformas que nós passamos por aí foram segmentadas no serviço público. Nós temos o servidor público, né, que tem a paridade e que, teoricamente, recebe a integralidade, né? E nós temos o servidor público, com as reformas que vieram desde 2003, né? Os servidores públicos que entram aí, contribuem somente com o teto do INSS e se aposentam com o teto do INSS. Então nós temos duas frentes, na verdade, de servidores públicos hoje, com interesses diferentes. Tá? Você tem alguma perspectiva para ter uma união maior, para ter na verdade, um direcionamento, uma visão até de pessoas mais antigas que estão cedendo pressão para novos, né, que estão no serviço público, para que trabalhem em torno de uma unidade só, tá, para preservar o serviço público e o servidor público, porque virou muito egoísta. Eu quero ver meu dia hoje, amanhã não quero nem saber. O aposentado, então, é essa a colocação. Obrigado. Vou deixar de lado um pouquinho o servidor público, mesmo estando numa central de servidor público, e falar dos serviços públicos. Se não me falha a memória, os artigos 196 e 205 da Constituição são as garantias da saúde e educação. Pegar esses dois dados, por exemplo. Você pode nos trazer, não sei se você tem o gasto ou o milagre que faz o SUS com o orçamento, por exemplo, de 2022, e o milagre que faz a educação, porque milagres existem, né? Para quem não acredita, o SUS faz milagre. Qual o gasto por aluno, por exemplo, e o gasto por usuário do SUS, para que as pessoas possam entender o que na verdade o serviço público e o servidor público faz com esse orçamento e a abrangência de todo ele? Como a Riquelme começou, depois o Amaury falou muito sobre, agora o Tolói. 10 anos vai começar, já começou com algumas carreiras, mas em 10 anos vai começar a aposentadoria dos trabalhadores que já entraram na reforma depois de 2003, né? Vai fazer 20 anos agora, daqui 5 anos tem gente se aposentando assim. 10 anos, muita gente. 15 anos, aí é a grande massa. A hora que isso começar, vai mudar o modelo que a gente conhece, inclusive sindical. Porque esse trabalhador, ele tem o teto, e, teoricamente, ele não tem paridade. Se ele não tem teto, se ele está no teto, não tem paridade e nem teve integralidade na sua aposentadoria, essa relação que a gente tem entre ativos e inativos está quebrada. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Hoje, uma força importante dentro das entidades e setor público tem a ver com os seus aposentados. Quando eu falo para vocês, me assusta muito, quando eu falo para vocês que nós temos que resolver o problema da liberação sindical, é porque as próprias entidades acabam tendo uma parte importante dos seus dirigentes como aposentados, porque são os que aceitam ser dirigente.
Porque os da ativa, se virar dirigente é prejudicado, ele nem vem. Ele vem depois. Ele espera se aposentar e vira dirigente sindical. E eu estou falando de qualquer... gente, de verdade, qualquer entidade. A vantagem do Diese é isso, né? Nós somos intersindicais, interpartidários, etc. A gente circula por tudo. Isso vale para qualquer entidade de qualquer central. Tá? Claramente, isso é um movimento. Então, este vai ser um problema sindical grave. Grave. Nós temos que enfrentar ele. Isso sindicalmente. Do ponto de vista dos trabalhadores e dos aposentados, caminha para ser o pior dos mundos. Porque quem tem paridade, quem tem os atuais aposentados, eles vão ficar num quadradinho lá, que cada vez mais as legislações vão tirando eles fora. Exemplo, faz plano de carreira, tem um monte de processo aí, né? Mas você faz plano de carreira, cria as carreiras em extinção, cria as novas carreiras, e quem está nas carreiras de extinção vira uma outra coisa. Aí você não dá mais reajuste generalizado, porque já não dá muito tempo, e fica só reajustando carreira nova que foi criada. Os aposentados estão em extinção, vão ficar no quadradinho. A gente já sabe que já acontece isso em vários estados, isso vai ampliar cada vez mais. E aí a tendência qual que é? É cruel, mas é o que uma boa parte dos gestores pensam. Deixa morrer. Perdão da palavra, mas na prática é isso. Porque como eles veem as pessoas como planilha, deixa morrer. A gente viu isso na Covid agora. Então, assim, essas são coisas para a gente olhar com bastante atenção. Então, a discussão da Previdência não é um problema do governo, é um problema nosso. Nós temos que resolver esse negócio. O mínimo, você perguntou caminhos, né? O mínimo são os estados efetivamente equalizarem as suas dívidas com os regimes de previdência, que é gigante. Tem que equalizar. Como a gente vai equalizar isso? Bem, vamos discutir, mas tem que equalizar. A outra é, município, eu acho muito difícil a equalização, com muita sinceridade, tirando São Paulo, né, grandes municípios. Os pequenos, nós vamos ter que fazer uma discussão federal. Não tem jeito, nós vamos ter que criar alguma saída para como resolver a aposentadoria dos servidores municipais, que é a grande maioria e que na sua grande maioria é igual ao regime geral, ganha um salário mínimo. Que é até pior, né? Porque eles ganham até aqueles abonos de complementação, né? Para chegar no salário mínimo. Né? Para vocês terem uma ideia como é que é esse dilema aí quando a gente vai rodar o Brasil. Então, esta questão da Previdência a gente precisa resolver. Por quê? Porque ela está diretamente ligada com a outra ponta. Que a outra ponta, que é a terceirização, né? Organização social, OCIP, e aí vai. Né? Aí vai ter de tudo. Terceirização propriamente dita mesmo, contrato de empresa, enfim, tem de tudo aí no meio. O próprio regime geral de previdência, tudo isso está no bojo de uma discussão que passa pela questão previdenciária. Eu não vou dizer que a gente tem uma tendência assim, ó, no setor público. Como o governo é sempre o nosso chefe, né? É o chefe. Aí, gente, é luta de classe, né? Vai ter o lado de cá e o lado de lá, e vai ser sempre esse inferno. O problema é que, por melhor que seja o governo, por mais próximo que ele seja dos servidores, ele tem problemas estruturais do Estado que ele não consegue dar conta em 2, 4, 8 anos. E aí, como é que você vai equacionar isso? Se a gente não tem proposta, eu aprendi isso com o Douglas Braga, que era um amigo muito querido do que foi procurador aqui do município, e que foi um dos gestores do IANSP. Né? Ele que criou o Simples, as mesas de negociação. Tal. Ele falava uma coisa que, para mim, eu era muito novo isso, né, quando eu conheci o Douglas, trabalhei com ele. Ele falava assim, ou a gente cria novos modelos de gestão que são mais eficientes do que o que está aí, ou vai ser implementado o que está aí. Aonde? No setor privado. Ele falava isso no final dos anos 90, quando estava entrando o neoliberalismo. Né? Se a gente não construir gestão, nós temos que propor essa gestão. Qual é a gestão do Estado? Para que o Estado seja mais eficiente e atenda melhor o serviço público, melhor os direitos públicos, os direitos sociais, o que vai ser implementado é o que está na iniciativa privada. E aí a iniciativa privada,
com muita tranquilidade. Eu não falo isso para servidor só, eu falo isso para setor privado. Eu não tenho problema nenhum de falar isso na CNI. Modelo privado não cabe no Estado. Não funciona. São mundos muito diferentes, são formas de gestão muito diferentes. Como é que você tem gestão de pessoas e carreiras, por exemplo, para alguém que fica 30 anos? É muito diferente, gente. É muito diferente de uma pessoa que tem que se manter no emprego, né? Então, que está o tempo todo com medo de ser demitido. Aí o que eles propõem? Acaba com a estabilidade. Então, a nossa solução privada para resolver o problema do Estado é acabar com a estabilidade, porque o Estado vai virar uma iniciativa privada. Mentira, não vai. Não funciona assim. Não funciona assim porque o Estado é incapaz de pagar o que o setor privado paga para as principais carreiras. Médico, por exemplo. Compara o salário do médico no setor público e no setor privado. Ué, por que falta médico no setor público? O setor público paga bem? Por que professores universitários estão saindo das universidades públicas e estão indo para as universidades privadas? Aonde você tem um mínimo de estabilidade no setor privado, o cara sai do setor público e vai para o setor privado. Então, a gente precisa, e eu acho que isso é uma tarefa de vocês, do servidor público, do servidor mesmo, começar a construir propostas de gestão. A Ângela perguntou do programa do Lula. O programa do Lula, na verdade, não tem. Até onde eu saiba, sobre esse aspecto, não tem. Teve uma reunião que foi apresentado desse pessoal, teve uma reunião lá com o Mercadante, mas eu estou em vários grupos dessas discussões sobre um monte de tema, né? Essa do setor público, vira e mexe, me chamam para dar uns pitacos lá. É um nó. Tem um nó. Minha impressão. Há uma tendência de tentar se reeditar o que se fez de 2003 e 2010. Vai criar a Mesa Nacional de Negociação e vai começar uma discussão de plano de carreira por carreiras diversas. E aí vai se equalizando por carreiras e a gente sabe como isso funciona. As carreiras que têm mais poder acabam, né, se dando melhor do que as que têm menos poder. Essa é uma tendência do que eu imagino, se a gente não colocar uma coisa diferente na mesa. Eu tenho insistido o tempo todo. São 4 anos que a gente deveria fazer uma discussão estrutural do Estado e dos servidores, para que depois, em 2026, eu não sei quem vai se eleger em 2026, a gente tivesse uma outra situação, pelo menos equilibrado alguns grandes problemas que o Estado brasileiro tem. Não acho simples, mas acho que, por exemplo, a questão sindical é uma questão que a gente precisa colocar na mesa. Tem que colocar na mesa. A questão das entidades de organização dos trabalhadores do setor público precisam ter garantias e serem fortalecidas nesses 4 anos. Por quê? Porque aí o resto, gente, a gente vai fazendo, né? Se a gente tiver nem isso, aí nem isso a gente vai ter. E um debate muito sério sobre gestão, negociação e previdência. Só que o debate sério é um problema, porque ele vai lidar com dilemas, né? Dilemas que não são pequenos. O dinheiro é o mesmo, a gente às vezes esquece, orçamento é orçamento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho, acho que vale a pena a gente olhar. Gestão de fundos, eu concordo com a Mauri. A questão da gestão de fundos, um dos grandes problemas que o Brasil tem é que o Brasil não tem poupança de investimento, né? Por isso foi a ditadura, vamos lembrar, né? A ditadura criou o FGTS, que é uma poupança compulsória do trabalhador, para ser um grande fundo, que o governo Bolsonaro simplesmente está desmontando. É um crime o que está sendo feito com o FGTS, é um crime. E eu não estou aqui para dizer que o trabalhador não tem que acessar a conta, mas o fundo ele foi construído para você fazer um desenvolvimento econômico e social do país. E por isso ele é interligado ao BNDES e à Caixa Econômica. Quando você vai liberando as contas simplesmente como uma caixa de passagem, o fundo perde razão de ser. Ele, antes de ser uma poupança individual de cada trabalhador, era uma poupança do Estado para pensar o desenvolvimento. O FAT é a mesma coisa, que é outro também que está sendo desmontado. Os fundos de pensão deveriam ser este movimento. Eles deveriam ter um espaço maior na discussão de desenvolvimento do país. Não tem. Não tem. E aí não é só os fundos públicos, viu? Os fundos de pensão públicos. Os privados, a mesma coisa. Você vai olhar a taxa de investimento desses fundos, a grande maioria investe em título público mesmo, né? Então, como é que a gente faz essa transferência? Se a gente não fizer esse debate, como financia o desenvolvimento, a gente não traz as caixas de previdência para esse debate.
E aí vai ter um monte de problemas no meio. Temos que tomar cuidado com esse debate, porque senão também a gente vai, daqui a pouco, nós saímos defendendo o regime de capitalização. Então, quais são os limites dessa discussão? Precisamos olhar ela com bastante cuidado. Eu não tenho a menor dúvida com relação a essa história de que o município é a base da execução orçamentária, dos direitos sociais e é onde a população sente a vida. Né? Assim, a educação, nós nos engajamos muito, né, na eleição presidencial, aquela coisa toda, mas de verdade o que faz diferença para o sujeito ali, né, na rua dele, é a política do município. Então, os municípios ele é a base de entrada do sistema político brasileiro. Né? Dificilmente alguém vai avançar por dentro do legislativo ou outras carreiras se não for por dentro das prefeituras. O nosso problema é que o nosso sistema municipalizado ele é muito novo. Ele está marcado pela Constituição. Vamos lembrar, né? Eleição para prefeito também não é uma coisa assim tão... tinha prefeito... O Covas foi prefeito biônico aqui na cidade de São Paulo. A gente esquece disso, né? Isso faz pouco tempo, né? Faz 30 anos. É bastante pouco, é pouco tempo. Então, 30 não, 40, para a gente pensar um pouquinho. Então, essa discussão dos municípios, para nós, ela é central. Só que, como os municípios falam pouco, porque a maior parte dos servidores tem pouco dinheiro, são pobres, né, e os municípios são pobres, a discussão do Estado brasileiro se dá normalmente pelo governo federal. As grandes entidades são federais, né, as estaduais, mas estaduais muito fortes são as de São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Então, esse é um pouco o nosso dilema, porque, de fato, a grande massa de servidor está no município, a grande massa de trabalhadores está no município e o serviço público está no município. Só que o município é uma coisa meio nebulosa, né? E difícil também. A gente que assessora os sindicatos municipais de um monte de... É difícil porque são mais de 5.500 municípios. Cada negociação é uma negociação, porque cada realidade municipal é uma realidade municipal. É difícil fazer essa questão. Quando a gente faz uma análise do orçamento da União, serve para todo mundo. Quando você vai a município, não. Cada município é uma análise orçamentária. Cada município tem uma realidade. A gente precisa, inclusive, formar gente para fazer a análise orçamentária de município, que também a maioria cidadão nem tem ideia do que é isso. Servidor é uma parcela muito pequena. E o grande debate de verdade que se dá é no orçamento, que é um debate que nós pouco fazemos. Eu acho que nós fazemos muito pouco debate de orçamento. E eu acho, Hugo, que assim, eu concordo contigo e a gente precisa dar um passo, que eu acho que ele não é pequeno, que essa fala do GOS ela é importante, e a gente usa ela o tempo todo. Não tem serviço público sem servidor público competente, bem remunerado, com trabalho decente, com condições de trabalho. É difícil a gente explicar para as pessoas a eficiência do setor público. Pegando a tua conta que você propôs, se a gente pegar lá o orçamento do SUS, que é alguma coisa perto de 170 bilhões, divide isso por 200 milhões de habitantes. O SUS presta serviço para os 200 milhões de habitantes. Isso dá menos de R$1, né? Não, desculpa, menos de R$1.000 por mês. R$1.000 por mês dividido por 12 dá R$100 por mês, por pessoa. Né? Eu fiz isso uma vez, eu fiz essa conta mais exata, que eu não tenho essa conta aqui, mas eu já fiz essa conta uma vez numa das audiências públicas. E eu falava isso. Eu desafio qualquer gestor privado de saúde entregar o que o SUS entrega com menos de R$100 por mês. Desafio. Quando a gente fez a conta do Fundeb, dava mais ou menos tipo R$300 por matrícula. Alguma coisa assim, se eu me recordo. Vá em qualquer escola privada, aqui em São Paulo, ver a taxa de matrícula e o valor de uma matrícula. E ver como essas escolas estão vivendo. E ver a qualidade dessa educação. Não é verdade que a educação privada no Brasil é melhor que a pública. Não é verdade. E a gente tem uma mania de comparar o Albert Einstein com o Hospital do Mandaki, não é isso? É isso que a gente compara. Eu não preciso ir muito longe, não. Pega o Hospital do Mandaki, ou o Hospital de Itaquera, ou o Hospital do Jabaquara, e vá comparar com o Nossa Senhora de Lourdes ali no Jabaquara, que é do lado do pronto-socorro.
você vai ver que a diferença não é tão grande assim. Em alguns casos é pior. Se eu for para o interior do Brasil, se eu for para a Bahia, eu já fiz isso, os hospitais privados têm condições, inclusive, inferiores, muitas vezes, do que o hospital público. No Nordeste, isso é comum. Comum. Escola, gente, de verdade. Você não pode comparar a escola estadual aqui, sei lá, qual escola, o Érico aqui na Vila Mariana, que é uma boa escola, e comparar lá com o Dante Alighieri. Né? Compara com o Bilac ali, que fica na periferia, que é uma escola pequenininha privada. Vai ver se a educação de lá é melhor do que a educação pública. De verdade. Eu sou da área de educação, né? Meu mestrado, meu doutorado, sou professor, fui professor do Estado, conheço um bocadinho as estruturas de educação. Imagina. Eu não vou nem falar em universidade, porque aí é incomparável o que é uma universidade pública e uma universidade privada. Incomparável. Então, esse debate de ineficiência do serviço público, olha, me desculpa, isso é uma mentira deslavada. E eu não estou dizendo que não temos que melhorar muito. Mas é uma mentira deslavada. O setor privado é incapaz de entregar a mesma coisa que o setor público entrega com o mesmo recurso que o setor público tem. É incapaz. Vacina é um exemplo, né? O que é o Butantan agora, essa discussão toda do Butantan. Então, eu acho que esses debates nós temos que travar. Agora, gente, de novo, né? Só para se encerrar mesmo. Como é que foi privatizada a saúde nos Estados Unidos? Governo Nixon, a mesma coisa que no Brasil. Pega as televisões, bota na frente dos pronto-socorros, mostra a desgraça do serviço público americano de saúde, e durante o canal lá, a novela deles, que não era novela, né, não sei, bota a propaganda do sistema privado, dos chamados blues. Lá nos Estados Unidos são os blues. Foi assim que foi privatizado. Parece com alguma coisa que a gente vive, né? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.